Carlos, obrigada pela apresentação. Hoje, então, dando sequência ao nosso seminário, nós viemos falando o que é atividade de água. Atividade de água não é água livre, nem água ligada. Esses termos a gente está trabalhando para que não sejam utilizados. Fizemos seminários anteriores sobre essas definições, seminários também sobre a diferença entre a atividade de água e umidade, e hoje nós vamos conversar sobre a influência da atividade de água nas reações físicas, químicas e bioquímicas. Bom, para iniciar o nosso trabalho, gostaria que vocês respondessem uma pergunta para termos ideia de qual a formação, de onde vocês estão vindo. Então, nessa primeira pergunta, você é profissional de qual área? Da área de processo, qualidade, garantia, pesquisa e desenvolvimento ou de alguma outra área? Então, por favor, fique à vontade, clique em qualquer opção que melhor representa a tua área. Mais alguns segundos para que os participantes possam selecionar. Só esclarecendo, basta clicar direto na tela. Por exemplo, se eu sou um profissional de qualidade, eu vou lá e clico em cima de qualidade. Alguns participantes estão enviando as mensagens com a resposta. Na verdade, clica em cima da opção. Ok, então vamos encerrar e compartilhar com todos. Então nós temos um total de 57% da área de pesquisa e desenvolvimento, 28% da área de qualidade, 10% de outras áreas e 5% da área de processo e, interessante, 0% da área de garantia. Então, ok, muito obrigada a todos por terem participado. A atividade de água era um parâmetro utilizado só na universidade para pesquisa até alguns anos atrás. Ultimamente, a indústria tem utilizado o parâmetro atividade de água para controle de qualidade dos seus produtos. Para se fazer o controle de qualidade, é primeiro preciso que o pessoal da pesquisa e desenvolvimento gerem isotermas, entendam os seus produtos, formulem um produto com uma atividade de água ótima. Esse ótimo significa que o seu produto tenha uma boa textura, a textura agradável que tem que ter o produto, sensorial, que ele tenha segurança e uma longa vida de prateleira. Uma vez determinados esses parâmetros pelo pessoal da pesquisa e desenvolvimento de produtos, ele é processado e a garantia de qualidade, o controle de qualidade, verifica se cada lote ou cada batelada está dentro das especificações recomendadas, formuladas pelo pessoal de pesquisa e desenvolvimento. A atividade de água também é importante no recebimento de matéria-prima. Uma vez que você controla a atividade de água no recebimento dos seus ingredientes, você não vai ter o desperdício de resíduos caros, produtos caros principalmente, pessoal da indústria farmacêutica que tem princípios ativos, que são bastante caros, de valor agregado muito altos. Uma vez controlando a atividade de água no recebimento dessa matéria-prima, você vai ter menos descarte, menos ingredientes estragados e vai saber como eu devo armazenar, estocar esse produto até que seja utilizado. E também durante o processamento,
é importante você avaliar a atividade de água durante todo o seu processo, para você ter uma liberação do produto e também você ter uma boa gerência de produção. Na saída de esteiras, de fornos, de extrusora, de secagem, meço a atividade de água para não descartar posteriormente ou o produto precisar sofrer reprocessamento. Então, essa foi a introdução do parâmetro de atividade de água na indústria alimentícia, cosmética, farmacêutica. Bem, o que a água faz durante o seu processamento? A água é importante porque ela dissolve o seu produto, ela ajuda na mistura de ingredientes, mas também a água provoca um número de alterações físico-químicas grandes durante a manufatura dos produtos. Essas alterações, que estão citadas aqui nesse slide, elas são responsáveis pela variação do que vai ocorrer no seu produto. E essa variação vai depender da quantidade de água, do caminho que a água caminha dentro da estrutura do seu material, se ela vai ficar presa, se ela vai ficar com uma ligação mais forte ou mais fraca, e isso vai te dar a vida de prateleira, o comportamento do seu produto frente à preservação. A água, então, pode se comportar como reagente, como solvente, como um modificador da mobilidade, ou seja, afeta a viscosidade do seu produto, a alteração da matriz de um sólido e a formação de pontes de hidrogênio ou outras ligações complexas como reagentes. Sim? E como é essa água? A água que está presente no seu produto, ela pode ser atividade de água ou umidade. A atividade de água é uma medida do estado da energia da água. Como é a ligação da água, qual é a força da ligação da água com os outros componentes. O termo água livre não existe, porque dentro do seu produto você não tem uma molécula de água livre ali. Todas as águas estão ligadas, todas as moléculas de água estão ligadas por pontes de hidrogênio, por força de Van der Waals, por ligações iônicas. De alguma forma ela vai estar ligada. Essa ligação pode ser mais forte ou mais fraca. E dependendo dessa ligação, do estado de energia, você vai ter um valor de atividade de água. Diferente da umidade. A umidade é um parâmetro quantitativo em que a maioria do pessoal faz por secagem, por perda de peso, em que você pesa a sua amostra, inicialmente coloca para secar, para perder a água e pesa a matéria seca final, fazendo o cálculo da umidade. São parâmetros distintos. A atividade de água é um parâmetro qualitativo, enquanto a umidade é um parâmetro quantitativo. A atividade de água é um parâmetro que tem padronização. Você pode verificar com soluções padrões, soluções salinas, a calibração do seu equipamento ou pode comparar o seu produto com as soluções padronizadas. É uma medida direta, diferente da umidade que não tem padrão. Você não tem um produto que você diga, este é um padrão 50% de umidade, mas você tem soluções padrões que você pode dizer, esta é a minha solução padrão 0,760 de atividade de água. E a umidade é uma medida indireta que você vai ter o resultado. Nós temos um seminário específico para isso, se vocês quiserem assistir, ele está postado no YouTube, chama Qual a Diferença entre Atividade de Água e Umidade. Para quem baixou a nossa apresentação, se você clicar aqui tem o link para o vídeo. Ok?
Mais duas perguntas para vocês responderem. Muito bem, então a próxima pergunta aos participantes é: você mede umidade por qual método? Cal-Fisher, estufa, balança com infravermelho ou outras opções? Vamos dar alguns segundos para os participantes. Os participantes estão votando, mais alguns segundos. Perfeito. Então vamos ver aqui o resultado. Nós temos então 55% dos participantes utilizam estufa, seguido com balança de infravermelho com infravermelho com 33%, outros 9% e por último Cal-Fisher com 4%. Sim, temos mais uma pergunta. Ok, vamos lá. Então, a próxima pergunta é: o seu produto atende a alguma instrução normativa para umidade e ou atividade de água? Por favor, fiquem à vontade em selecionar a sua opção. Mais alguns segundos. Ok. Perfeito. Então, dos participantes que votaram, está bem dividido, na verdade, Tânia. Cerca de 51% afirmaram que sim e 49% que não. Então, metade. Muito obrigado aos participantes. Ok, obrigada pela participação. Então vamos entrar no que é a atividade de água. Esse slide é da professora Valéria da Unipampa. Eu achei interessante sobre definição de atividade de água. O termo atividade de água foi inventado para se ter o valor da intensidade com que a água associa diferentes componentes num acordo. É o que a gente estava falando. É a força com que a água... Ou seja, a energia da ligação da água. Okay? Então, nós temos aqui a equação da atividade de água. A atividade de água deriva da termodinâmica, dos fundamentos da termodinâmica, de um potencial químico, é igual ao potencial químico da substância pura, adicionada às constantes de gases vezes a temperatura, num logaritmo neperiano da fugacidade. Ok? Nos interessa esse logaritmo neperiano da fugacidade, porque é a energia que a água tem de ir de um lugar que ela está em maior concentração para o lugar de menor concentração, certo? Então, a fugacidade é igual à pressão de vapor, ou seja, a atividade de água é igual à pressão de vapor da água na amostra dividido pela pressão de vapor da água pura na mesma temperatura. A atividade de água também é a umidade relativa de equilíbrio dividido por 100. Ou seja, se eu tenho 70% de umidade relativa, significa que no equilíbrio eu tenho 0,7 de atividade de água. Todo valor de atividade de água é menor do que 1, por quê?
o valor da atividade de água da água pura é 1. Então, os outros valores de atividade de água nos alimentos, nos cosméticos, nos medicamentos, eles serão sempre menores do que 1. O que é essa fugacidade? É a tendência do material entrar em equilíbrio, sempre partindo do local em que a água está em maior concentração para o de menor concentração. A água tem essa fugacidade, ou seja, essa mobilidade. Este é um slide do professor Cláudio Lopes, da UFSCar, em que ele trabalha com açúcar. Então, se a minha amostra tem uma atividade de água, ou seja, uma pressão parcial da minha amostra menor do que a umidade relativa do ar, significa que essa minha amostra ganhará água do ambiente. Se a atividade de água da minha amostra é igual à umidade relativa do ar, elas estarão em equilíbrio. E se minha amostra tem uma atividade de água maior do que a umidade relativa do ar, a amostra perderá água para o ambiente. Por exemplo, se eu tenho um pão de forma, que geralmente tem atividade de água em torno de 0,90, e o ambiente está com uma umidade relativa de 75%, o meu pão vai perder água para o ambiente e se tornar mais seco. Se eu tenho um açúcar que tem atividade de água 0,4 e o meu ambiente está com 75% de umidade, significa que o ambiente vai ceder água para a minha amostra e minha amostra aumentará a atividade de água. No caso do açúcar, pode acontecer a mela, o empedramento, a mela, quando ele começa a ganhar água. Isso é o equilíbrio que ocorre e nós podemos ver isso no nosso cotidiano. Quais são os fatores que influenciam na velocidade deste equilíbrio? A área superficial, quanto menor a partícula, maior a área superficial, mais depressa entra em equilíbrio. A velocidade do ar, quanto maior a velocidade, mais depressa entra em equilíbrio. A temperatura, pressão atmosférica e a embalagem, importantíssima para manter o seu produto no estado original por maior tempo. Eu coloquei esse slide aqui, vocês podem abaixar e estudarem mais, porque como é feita a medida padrão da atividade de água. É um estado de pressão de 101,35 kPa a 25 graus Celsius, em que a atividade de água é igual a 1. Então, todo alimento, todo cosmético, todo medicamento terá sempre atividade de água menor que 1. Okay? E a atividade de água é um ótimo indicador para a segurança microbiológica, que será o tema do nosso próximo seminário. A atividade de água, ela é um parâmetro dependente da temperatura. Embora a temperatura não faça parte da equação, ela é dependente da temperatura. A atividade de água se altera conforme a temperatura e essa mudança na temperatura causa a migração da água entre os componentes. A temperatura afeta a atividade de água porque, com a temperatura, modificam-se as ligações, você tem maior ou menor dissolução dos seus componentes na água, ou seja, altera a solubilidade e pode também alterar a matriz do seu produto, de estado vítreo para amorfo, uma transição vítrea, certo? Tem uma condição aqui especial da temperatura sobre a atividade de água. A maioria dos produtos alimentícios, conforme aumenta a temperatura, aumenta a atividade de água, com exceção de produtos que têm alta concentração de açúcares ou sais. Conforme aumenta a temperatura, diminui a atividade de água
para produtos com alta concentração de sal e açúcar. Okay? Nós vimos que a atividade de água é igual à pressão parcial de vapor de água da amostra dividido pela pressão parcial da água pura. Isso é igual a X, ou seja, é igual à fração molar. E nós sabemos que a fração molar é igual ao número de moles da água dividido pelo número de moles da água mais o número de moles do soluto. Número de moles do soluto é igual à massa dividida pela massa molecular do soluto, ok? Isso a gente aprende na química básica. Né? Então, só para colocar um modelo aqui, comparando sacarose com glicose. Nessas duas equações, sacarose, a água tem 2 moles, colocando a sacarose e a glicose, ok? O que nós teremos? A sacarose vai dar uma atividade de água de 0,87, enquanto a glicose de 0,78. Significa que solutos de baixa massa molecular reduzem mais a atividade de água. Por isso que a indústria prefere utilizar xarope de glicose ao invés de sacarose. Porque, além do sensorial, de que a glicose dá um sabor mais doce, ela também reduz mais a atividade de água, o que ajuda na preservação do produto. Mais algumas perguntinhas para vocês se responderem. Muito bem, então a primeira das 3 perguntas que vamos fazer agora é: no seu processo produtivo, a atividade de água é parâmetro para liberação do produto? Então basta selecionar sim ou não. Mais alguns segundinhos para os participantes. Muito bem. Então, vamos compartilhar aqui o resultado. Bem dividido também. Nós temos 49% que utilizam, sim, e 51% que não utilizam. Então vamos para a nossa próxima pergunta. Qual o modelo do seu equipamento para medir a atividade de água? Então temos entre as opções o CX2, que é um equipamento mais antigo, tem 20 anos ou mais talvez, o Aqualab Lite /Palkit, Aqualab Series 3TE, Aqualab Pré, Aqualab Series 4 ou outros. Mais alguns segundos. Muito bem. Excelente, obrigado. Então nós vamos compartilhar aqui. 37% utilizam o Aqualab 3TE ou Aqualab Pré. 26% Aqualab Lite ou Palkit. 22% utilizam outros. 16% utilizam o Aqualab Series 4. Então, nessa ordem de prioridade de grandeza. E por último, vamos à nossa última pergunta aqui. Por que você mede a atividade de água? Aqui é possível selecionar mais de uma opção. Então, por questões de controle microbiológico, controle de oxidação, recebimento de matéria-prima,
mistura de ingredientes ou até liberação de lote. Então, pode selecionar mais de uma opção se for o caso. Mais alguns segundinhos. Muito bem. Então, vamos verificar como ficou aqui. Nós temos, então, pela ordem, 80% utiliza por uma questão de controle de micro-organismos, 40% controle de oxidação, seguido por 29% de liberação de lote, 23% mistura de ingredientes e 15% recebimento da matéria-prima. Obrigado pela participação de todos. Ok, então, continuando, vamos entrar na parte da influência da atividade de água nas reações físicas. Primeiramente, a textura. A textura é um parâmetro importantíssimo, porque se um produto é crocante, você deseja que ele esteja crocante, quebradiço, na hora em que você for ingerir, que ele faça um som. E geralmente produtos que são crocantes, secos, são quebradiços, eles têm uma atividade de água nessa região 1, bastante baixa, onde a água, nós podemos dizer que é uma água de monocamada. Temos uma região, a região 3, de alta umidade, em que aí você tem o produto que você deseja que ele seja úmido, suculento, macio, e aí a atividade de água vai de 0,8 a 1. São produtos muito perecíveis pela alta quantidade de água e uma umidade bastante alta. E nós temos os produtos que estão numa região intermediária, que são secos, como o da região 1, mas elas ainda são flexíveis. Não são quebradiços como os produtos da região 1, cuja textura é mais crocante, você quebra, faz um som. Os produtos da região 2 são secos, porém, ao aplicar uma força, são flexíveis. Aqui nós temos uma isoterma, que é a relação da atividade de água com a umidade de uma bala bastante conhecida nos Estados Unidos, chamada Life-Saver. Ela é comercializada com uma atividade de água de 0,29. É uma atividade de água bastante baixa. Por isso, ela é sequinha e se você morder, ela é quebradiça. Quando se faz uma curva de isoterma dela, nós temos que, no início, ao ir aumentando a atividade de água, a água só se deposita na superfície do produto. Atingindo um determinado valor de atividade de água, a bala começa a melar e ficar turva. Este valor é a atividade de água crítica. Uma vez passado a atividade de água crítica, ela atinge a transição vítrea e começa a se dissolver. E numa atividade de água por volta de 0,7, essa bala já está completamente dissolvida. Então, como foi dito anteriormente, os produtos de baixa atividade de água são duros, crocantes, eles quebram quando você aplica um estresse mecânico e amolecem ao expor a alta atividade de água. Ao contrário, os produtos macios podem ter atividade de água alta ou intermediária, eles flexionam ao serem estressados e geralmente são úmidos, suculentos, macios, mastigáveis e endurece quando expostos a baixa atividade de água. Esta é uma curva de atividade de água em relação à força, a uma textura de uma bala TOF. A atividade de água ideal dessa bala TOF foi de 0,58. Por quê? Em atividades de água mais baixa,
ela foi considerada muito dura sensorialmente, e em atividades de água mais alta, ela estava muito macia e pegajosa. Não era a sensação de você estar comendo uma bala toffee. Okay? Este trabalho é da professora Rosiane, da Unicamp, em que ela relaciona a atividade de água dos cereais matinais. Relaciona a atividade de água e textura dos cereais matinais. Os cereais matinais, eles são bastante porosos, eles sofrem um tratamento e eles são bastante porosos. Essa porosidade faz com que a água possa se difundir mais facilmente dentro do seu produto, do seu interior, e ela pode perder a crocância muito facilmente. Nesse trabalho, ela adicionou leite ao cereal e após 15 segundos media a textura. Então, o cereal matinal A, numa atividade de água de 0,77, ele ainda era crocante. A gente pode ver aqui, os picos significam crocante, mas depois de alguns segundos, ele já começava a ficar plasticizado, ou seja, perdia a crocância numa atividade de água de 0,96. E assim, ela comparou com 3 marcas de cereais. Se vocês quiserem esse estudo, a referência bibliográfica está aqui embaixo. Okay? Esse é um outro estudo de textura relacionando a atividade de água de um bolo produzido com milho amarelo e milho branco. Numa atividade de água mais baixa, atividade de água de 0,22, para bolo, esse valor de atividade de água é muito baixo, fica parecendo uma broa, um biscoito, contanto que o texturômetro marca os picos de crocância, né? Fica muito quebradiço. E numa atividade de água de 0,82, que geralmente é o valor de atividade de água de bolos, de 0,85, 0,88, nós temos uma flexão e já uma força menor do que a 0,60, 0,50 de atividade de água, ok? Quando esse pico não tem esses ruídos da crocância, nós temos uma flexão, ou seja, é um produto mais macio e precisou de menor força. E aí a comparação da utilização do bolo do milho amarelo e branco. A referência também está aqui embaixo para quem quiser ler este trabalho. E aqui é um estudo de crocância de salgadinhos. Esse gráfico foi feito pelo Dr. Labuza, um pesquisador de atividade de água, e nós também repetimos esse mesmo ensaio na Unesp, no IBILSE, com salgadinhos, com aqueles baconzitos, e foi muito parecido o resultado. Nós colocamos os baconzitos, os salgadinhos, em diferentes umidades relativas em que eles atingiram atividades de água até 0,8. E pedimos para que os alunos experimentassem e dessem uma nota de 0 a 10 quanto à crocância. E até 0,4 de atividade de água, eles diziam que estavam crocante, mas acima de 0,4 começou já a nota cair e perder a crocância. Esse também é um trabalho do Dr. Labuza, em que ele colocou algodão doce em diferentes umidades relativas. Esse é o tempo 0, o algodão doce inicial, com 11% de umidade relativa. O algodão doce, após 5 semanas, ainda tinha o formato de algodão doce, mas diminuiu bem o volume. Com 36% de umidade relativa, em 3 dias já não havia mais o algodão doce, ele entrou em colapso, em deliquescência. Em 45% de umidade relativa, só 6 horas e houve a deliquescência. Ou seja, o algodão doce a 0,1
0,110 de atividade de água, ele é algodão doce, certo? Tem esse formato, com 75 ou com 45% de umidade relativa, ou 0,45 de atividade de água, em 6 horas houve a deliquescência. Em relação à fluidez do pó, a atividade de água é super importante, assim como o tempo e a temperatura, para que os pós se mantenham fluidos, com uma fluidez e não empedrem. Para quem trabalha com pós, sabe que esses fenômenos aqui ocorrem durante o processamento. Então, o pó tem que ter um fluxo livre e ele não pode ser transformado em grumos ou sólidos aglomerados que impedem a sua fluidez. O que se tem que fazer para manter esse fluxo, a fluidez do pó e prevenir o empedramento? Primeiro, é preciso estabelecer qual é o valor da atividade de água crítica. A atividade de água crítica, nós vamos falar no próximo slide, é importantíssimo para quem trabalha com pós. Uma vez determinada qual é a atividade de água crítica, você tem que sempre trabalhar abaixo desse valor, para que não ocorra o empedramento. Tem que se utilizar embalagens de alta barreira à umidade relativa do ar, de preferência armazenar em baixas temperaturas, colocar dentro das suas embalagens sachês dessecantes ou fazer adição dos agentes antiumectantes. Então, como eu determino a atividade de água crítica? Aqui eu tenho uma isoterma, atividade de água por umidade de uma mistura para sopas em pó. Essa isoterma foi traçada a 25 graus Celsius. Então, essa é a curva, é a relação entre a atividade de água e a umidade do produto. Conforme vai se aumentando a atividade de água, nós temos um aumento, no início não tão grande de umidade, mas de repente você tem uma alteração grande. Traçando a segunda derivada desta curva, nós podemos encontrar o valor da atividade de água crítica, onde começa a surgir este pico, por volta de 0,3 atividade de água crítica. Em 0,4, nós temos uma transição vítrea de algum dos componentes. Está se transformando da forma amorfa para vítrea ou cristal. A partir daqui eu vou ter a mela de solução, aglomeramento deste meu produto. A sopa vai empedrar e não vai mais se dissolver. Essa é a imagem da atividade da sopa em pó. Antes da atividade de água crítica, ela era em pó, e após a atividade de água crítica, seja grumos, quase uns sólidos. Ok? Então, agora, a atividade de água em relação às reações químicas. A primeira que nós vamos ver é a oxidação lipídica. Em atividades de água muito baixa, eu tenho uma velocidade de oxidação lipídica muito grande, principalmente em produtos como leite, que são produzidos por spray dry, e tem uma quantidade de lipídios alta, eu vou ter uma oxidação lipídica maior, porque eu tenho uma retirada muito grande da água, ficando vazios que permitem o oxigênio entrar e causar a rancificação desse produto. É claro que a oxidação lipídica depende não só da atividade de água, mas também de oxigênio e temperatura e a incidência de luz, certo? Entre 0,270 até 0,4 de atividade de água, eu tenho uma prevenção da oxidação lipídica, e conforme vai aumentando a atividade de água, eu vou tendo uma dissolução dos catalisadores da oxidação e volta a aumentar a velocidade de oxidação e o produto se tornar mais rançoso. Em relação à degradação de nutrientes, principalmente vitaminas, conforme eu aumento a atividade de água, aumenta a degradação das vitaminas.
Isso é bem claro aqui no estudo do Dr. Labuza, da vitamina C, ou seja, do ácido ascórbico. Em atividade de água mais baixa, de 0,32, nós vemos que a vitamina C se manteve íntegra por mais tempo. A 0,84, que não é uma atividade de água tão alta assim, a vitamina C se degradou em poucas horas. Então, por isso, nós não temos comercialização de vitamina C líquida. Vitamina C, a indústria farmacêutica sempre a produz de forma sólida, certo? Porque tem que manter a atividade de água baixa, senão ocorre a degradação. Aqui é uma tabela comparativa de várias vitaminas, não só as hidrossolúveis, mas as lipossolúveis se comportam da mesma forma. Em atividades de água mais baixa, eu tenho uma menor velocidade de degradação do que em atividades de água mais alta, em que eu tenho uma maior velocidade de degradação. Eu deixei destacado aqui a vitaminas B, o complexo de vitamina B, que em relação às outras, ela tem uma menor velocidade de degradação. Mas mesmo assim, atividades de águas mais baixas preservam mais as vitaminas. Outra reação, a reação de escurecimento não enzimático ou reação de Maillard, que muitas vezes nós queremos que ela ocorra, mas também ela é, às vezes, indesejável. A reação de Maillard, ela precisa de uma certa quantidade de água, mas não pode ser muita para ocorrer. Entre 0,4 e 0,6 de atividade de água é o valor de atividade, é o valor em que ocorre uma maior formação dos hidróxidos metilfurfural, que dão a cor caramelo, característico da reação de Maillard. Quando eu tenho uma atividade de água mais alta, eu previno a formação desses componentes de escurecimento. Então, reação de Maillard ocorre em atividades de água intermediária. Atividades de água muito baixas, eu também previno o escurecimento por reação de Maillard. Certo? Este aqui é um estudo de caso, foi uma empresa francesa, produtora de pimentas, que chegou até a nossa matriz, a Metter dos Estados Unidos, pedindo um auxílio. Elas fabricam a pimenta secando ao sol e depois terminando a secagem das pimentas em estufa. E alguns lotes logo se deteriorava, a cor perdia a cor vermelha e ficava com um odor de ranço, enquanto outros lotes permaneciam vermelhos e podiam ou não apresentar o odor de ranço. E eles queriam saber por que isso acontecia, se todas as vezes eles faziam o processo da mesma forma. Então, foi feito, armazenado durante 5 semanas, o mesmo lote, o mesmo lote foi dividido em várias alíquotas e armazenada durante 5 semanas em umidades relativas de 11%, 30%, 53%, 69% e 93% de umidade relativas. Quando entrou em equilíbrio, ficou com atividade de água de 0,11, 0,30, 0,52, 0,68 e 0,93. E foi feito um sensorial. Em atividade de água muito baixa, veja, a cor escureceu e o odor ficou com odor de ranço. Em atividade de água muito alta, preservou a cor vermelha, mas o odor de ranço. Lembra da oxidação lipídica? Atividade de água muito baixa, oxida, dá ranço, e atividade de água muito alta, rancifica também. Em atividade de água de 0,68, teve-se a prevenção do escurecimento pela reação de Maillard, ou seja, continuava com uma cor mais avermelhada e se evitou o ranço, ok? O odor de ranço. Em relação à atividade
enzimática. O que nós conhecemos sobre as enzimas é que, se eu cortar uma maçã, eu vou ter um escurecimento. E este escurecimento é um escurecimento enzimático. Ou seja, quando eu exponho o meu produto, quando eu corto, eu danifico as células, extravaso a água, a enzima atua juntamente com o oxigênio e eu tenho a degradação do meu produto. Então, quanto maior a atividade de água, maior a atividade enzimática. É um gráfico semelhante à degradação de nutrientes. Aqui nós temos, então, a confecção de chocolates recheados, de bombons recheados. Não sei se vocês já viram alguns bombons ou algumas trufas que acabam rompendo o chocolate. Não é uma ruptura por causa de danos mecânicos, mas é porque a atividade de água interior do meu produto é muito maior do que a atividade de água do meu chocolate que envolve. Então, eu vou ter uma pressão de vapor grande aqui, porque a água tende à fugacidade, tende a equilibrar com o chocolate, mas o chocolate é hidrofóbico, não vai aceitar essa água, e a água acaba rachando o meu chocolate, encontrando um caminho para a sua fuga. O que é feito hoje em dia, então? Envolve-se, neste caso, a cereja num fondant, ou numa alta quantidade de açúcar, e se coloca a invertase. A invertase, a enzima que irá atuar degradando a sacarose em glucose e frutose. Lembra daquele inicial em que a glicose tem uma atividade de água mais baixa? Então, uma vez que eu degrado a sacarose através da invertase em frutose e glicose, eu vou ter uma atividade de água mais baixa, podendo preservar este meu produto por maior tempo. E para eu produzir, por exemplo, um xarope de glicose, eu vou fazer uma degradação de amido por amilase e eu vou ter o xarope de glicose, muito utilizado na indústria. Quanto maior a atividade de água, mais a enzima atua. Por isso que eu tenho xaropes. E hoje em dia tem muita gente com intolerância à lactose ou alergia à lactose, então muitos produtos que utilizam lactase para degradar a lactose, eu preciso de uma alta atividade de água para que essa enzima atue. Okay? Eu tenho aqui um slide mostrando a degradação, a hidrólise da lecetina em atividades de água baixa, de 0,35. Eu não tenho a degradação, mas a partir de 0,70 de atividade de água, eu já começo a ter a hidrólise da lecetina. Ou seja, toda enzima eu preciso de uma atividade de água mais alta para que ela consiga atuar. Aqui eu tenho uma lista, vocês vão poder ver com mais tranquilidade, de várias enzimas e qual é a atividade de água limite em que elas atuam. Também aqui eu tenho a desnaturação de proteínas ou gelatinização e retrogradação do amido. Conforme eu tenho uma atividade de água mais alta, eu preciso de menos temperatura para degradar este produto. Se eu tenho uma menor atividade de água, eu preciso de mais temperatura para que ocorra a desnaturação destes produtos. Eu falei há pouco sobre a migração da água. Se eu estou formulando um produto deste tipo, em que eu tenho várias camadas, aqui eu tenho um biscoito e um caramelo, e eu não quero que este caramelo ceda água para o meu biscoito e ele perca a crocância, o que eu vou fazer então? Porque essa migração vai acontecer. Eu tenho que então criar uma barreira. E nada melhor do que uma barreira de chocolate, visto que o chocolate ele é hidrofóbico e não vai permitir a migração
da água entre esses componentes. Além de fazer essa barreira, eu posso retardar a difusão, aumentando a viscosidade entre os componentes e também fazer embalagem separada. Existe até no mercado, por exemplo, iogurte embalados separados de cereais, para que sejam misturados somente na hora da ingestão, certo? Para controlar a atividade de água, o que a gente pode fazer é adicionar modificadores de atividade de água, sais, açúcares que abaixam a atividade de água, umectantes ou gliceróis, em substituição aos açúcares, colocar alguns anti-umectantes ou plastificantes, que são substâncias que sequestram a água, mantêm a maciez, mantêm a umidade do produto, mas diminuem a atividade de água. Quanto eu posso colocar dessas substâncias? Há um limite de solubilidade, de massa molecular, organoléptico, se vai cristalizar ou não durante o armazenamento, se ela vai causar uma reação de escurecimento ou não, e a toxicidade deste meu produto, ok? Então, uma vez controlar, o que eu faço para controlar a atividade de água? Na hora da formulação, eu ter em mente a atividade de água que eu tenho que ter no meu produto, para que ele tenha uma ótima estabilidade. Eu preciso medir a atividade de água para garantir a vida de prateleira, a qualidade e a segurança do meu produto. A atividade de água é eficaz na produção e na segurança do seu produto. Pela atividade de água, você pode controlar a velocidade da esteira e temperatura do seu forno. E a atividade de água serve de informação para inspeção, para reclamação de clientes. Estes são os equipamentos que medem a atividade de água, o modelo portátil, o modelo de bancada, no qual você simula diferentes temperaturas, e um modelo intermediário em que nós temos a medida sempre a 25 graus Celsius. Temos também analisadores de propriedades térmicas e geradores de isoterma dissorção. Os nossos equipamentos funcionam ou pelo princípio do ponto de orvalho ou sensores de constante de elétrica e capacitância. Uma última pergunta para encerrarmos a apresentação e abrirmos para as perguntas. Muito bem, então essa é a última pergunta. Só gostaríamos de saber se os participantes gostaram da apresentação, se sentiu que foi útil, adicionou ao seu conhecimento. Mais um segundo para dar a oportunidade de todos responderem. E é claro que aqui é um sim ou não, mas todo comentário, sugestão é bem-vindo. Então os participantes podem enviar através da ferramenta de chat, ou mesmo enviar um e-mail com qualquer sugestão a respeito da forma que o seminário é apresentado, ou mesmo sugestão de outros assuntos para o seminário. Muito bem, vamos ver os resultados. Então nós temos aqui, Tânia, 99% disseram que não, peraí, desculpa, eu inverti 99% disse que sim, 1% que não. Muito obrigado a todos pela participação. Perfeito, nós vamos direto então à nossa sessão de perguntas e respostas. Nós temos aqui várias perguntas dos participantes, nós vamos procurar seguir a ordem pela qual as perguntas foram recebidas e vamos iniciar pela pergunta da participante Kelly. A Kelly, Tânia, ela pergunta o seguinte: qual a influência de uma formulação com amido
nas variações de atividade de água de um produto? Kelly, em relação ao amido, quanto mais amido você colocar, menor vai ser a atividade de água. Eu não sei se é isso a sua pergunta exatamente. Mas o amido tem uma alta quantidade de hidroxilas. Essas hidroxilas se ligam à água, diminuindo a atividade de água. Ok? Muito bem. Muito obrigado, Kelly, pela sua participação. A próxima pergunta é do participante Neyton. Ele pergunta o seguinte: Tânia, vocês têm alguma referência na literatura que relate essa diferença entre atividade de água e umidade, afirmando que água livre, afirmando que não é água livre? Eu entendi que a pergunta é relacionada à questão de água livre ou não. Newton, existem várias literaturas mais recentes. As literaturas antigas ainda dizem atividade água, água livre, e umidade é água livre mais água ligada. Desde 1999, quando teve um congresso da Isopol, eles decidiram alterar essa nomenclatura de água livre, porque não tem uma molécula de água livre dentro de qualquer substância. Mesmo no ar, no meio gasoso, a molécula de água está constantemente fazendo ligações e nunca você tem uma molécula livre. E é por causa disso que há todo um trabalho, principalmente do Dr. Teodoro Labuza, da Universidade de Minnesota, que ele é o maior pesquisador desta área, juntamente com o Dr. Jorge Chirif, da Argentina, para alterar essa definição que está bastante enraizada. Mas tem muitas literaturas, inclusive nos meus seminários anteriores eu cito essas literaturas. Muito obrigado, Tânia. Obrigado, Neyton, pela sua participação. A próxima pergunta da participante Juliana C. tem a ver com a pergunta anterior, acho que é bem apropriado colocá-la agora. Tânia, a atividade de água está relacionada às fracas ligações que a água faz? Então é a Juliana. Juliana, em termos sim, a atividade de água tem a ver com a ligação mais fraca, uma ligação mais fraca e, portanto, ela tem uma fugacidade, uma mobilidade maior. Se ela está intimamente ligada dentro de um polímero ou ela está por capilaridade, ela fica mais difícil de se mover daquele local. Então, ela não é uma água de grande fugacidade e mobilidade. Ok? Tem muito a ver. É o estado da energia, ou seja, da ligação da água. Excelente. Obrigado, Juliana, pela sua excelente pergunta. Eu aproveito aqui para fazer uma pausa aos que chegaram após a abertura do seminário. É possível baixar uma cópia em PDF da apresentação. Então, basta ir aí na sua interface do GoToMeeting, tem uma opção chamada Handouts. E dentro do Handouts tem um PDF da apresentação. Então, fica à vontade em baixar. E também eu gostaria de aproveitar, se alguém perdeu parte do seminário, ou gostaria de rever algum trecho do seminário, ou até mesmo compartilhar com um amigo que não pôde participar, nós temos um canal no YouTube onde nós postamos esses seminários. Então, hoje, até o final da tarde, o vídeo com áudio, ele vai ser compilado e vai estar à disposição de todos os participantes lá no canal do YouTube. Então, basta entrar no YouTube e colocar o título desse seminário, ou até procurar por Matter Group,
que você vai encontrá-lo. Tá bom? A próxima pergunta é... Perdão, onde está? Da participante Gisele P. Ela pergunta o seguinte: Tânia, qual o fator que contribuiu para a degradação de vitaminas relacionada à elevada atividade de água? Eu acredito que ela está se referindo a um dos últimos slides. Gisele, em relação à degradação de vitaminas, os estudos que foram apresentados em relação à atividade de água. Por exemplo, o estudo da vitamina C, que o Dr. Labuza fez, ele colocou a vitamina C em latas hermeticamente fechadas e com diferentes atividades de água, e você faz a medida da velocidade da degradação, o quanto eu ainda tenho de vitamina C depois de um certo período de tempo. Então, de tempos em tempos, ele retirava uma amostra e fazia a dosagem de vitamina C para ver se estava presente ainda. Não sei se é isso que você quis me perguntar. Se não for, você me manda a pergunta novamente. Muito bem, então nós vamos tentar responder mais uma pergunta ou duas. Eu só gostaria de mencionar nesse momento o nome dos participantes que enviaram perguntas, porque nós já estamos com o tempo estourado, e eu gostaria de pelo menos reconhecer os participantes que enviaram essas perguntas e dizer que as perguntas serão respondidas por e-mail, e nós vamos postar também no site para conhecimento de todos. Então, nós temos perguntas do Neyton, que algumas já foram respondidas, mas ele postou outras, da Gisele, da Kelly, da Carla C, da Juliana C, da Michele S, da Juliana V, da Sabrina M, da Kelly R, da Thalita, com TH, do Gabriel L, da Morgana M, da Janaína C, da Manuela B, do Sérgio K, do Leandro C, da Elaine D, do Anderson P e do Fernando V. Então, como vocês podem perceber, são várias perguntas e como o tempo já está esgotado, nós vamos focar aqui na próxima pergunta e então concluir a apresentação. A próxima pergunta é da participante Gisele. Ela pergunta, Tânia, qual o fator que contribuiu... essa já foi, perdão, desculpa. Então vamos à próxima. É o participante da participante Kelly. Que tipo de composto eu posso utilizar, no exemplo do bombom, para controlar essas possíveis rupturas do chocolate pela alta atividade de água do recheio? Kelly. Kelly, você tem que abaixar a atividade de água do seu recheio o mais próximo do chocolate possível. Depende do seu recheio. Se for um recheio de fruta, você vai ter que tentar desidratar ou deixá-lo em álcool de cereais, ou realmente colocar numa solução de sacarose com invertase. Isso demora dias, não é feito dias, não, demora horas. Isso não dá para ser feito instantaneamente, em que você coloca numa calda e adiciona invertase, ela vai degradando a sacarose, transformando em glucose e frutose, que vão se ligando à água e baixando a atividade de água. Ou você utiliza frutas desidratadas, se é o caso de você utilizar frutas, ou você faz um recheio com alta concentração de açúcar e flavorizantes de frutas, de morango, o que seja,
para ter o sabor. Mas se você for usar frutas ou produtos com alta atividade de água, você vai ter que desidratar ou colocar substâncias para abaixar essa atividade de água. Pode ser desde glicerol, açúcares, que é o mais utilizado, mas realmente açúcar na forma de glicose ou sacarose com invertase. Muito bem. Então, nós agradecemos aqui a participação de todos. Obrigado, Tânia, pela sua apresentação. Foi um excelente seminário com uma participação grande de diversos setores e nós estamos abertos às suas sugestões. Se você tem uma sugestão de um determinado tópico de apresentação de seminário, por favor, nos envie por e-mail. Nós estamos bem abertos a essas ideias. Mais uma vez, obrigado à participação de todos e a equipe aqui deseja a todos uma excelente semana.